Hebreus capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Nos diz assim a Escritura: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote na nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também foi Moisés, fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Vamos orar, meus irmãos. Deus bendito, Deus amado, diante da Tua palavra, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor. Como arauto do Rei, eu só quero proclamar, Senhor, aquilo que Tu quiseres, Pai. Que nós possamos ouvir a Tua voz nesta noite. Eu possa ser instrumento de transmissão, Senhor. E que a Tua igreja receba, que nós tenhamos o nosso entendimento iluminado. Tudo isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, algumas coisas na vida, elas só funcionam quando nós utilizamos os elementos essenciais. Por exemplo, nós poderíamos falar de como fazer um bolo, algo simples. Para fazermos um bolo, existem elementos que são essenciais para que aquele bolo seja produzido, sem os quais nós poderemos ter qualquer coisa, menos um bolo. Dizem que não pode existir um bolo sem farinha, ou sem ovos, ou mesmo sem o leite. E também, irmãos, há elementos que, se forem acrescentados, eles tiram a essência do que seria um bolo. Bolo, no geral, é algo que nós comemos, que é doce, que tem sabor ou não, mas não se pode colocar tudo em um bolo. Se nós colocarmos, por exemplo, todo tipo de especiarias, frutas, esse bolo vai perder a sua essência. E nós vamos dar outro nome a ele, mas ele não será chamado mais de bolo. Quando nós acrescentamos coisas que não são essenciais, elas podem fazer a coisa perder o sentido. Por exemplo, quando um engenheiro ele mexe na estrutura fundamental de um prédio, esse prédio pode deixar de existir, pode não resistir. Um músico que tenta pegar uma melodia já existente e transformá-la, mudá-la, vai em algum momento perder o sentido daquela melodia. Ou um mecânico que coloca o combustível errado no carro. O carro não vai funcionar. Pode funcionar, pode rodar alguns quilômetros, mas não vai funcionar em tese. Por quê? O elemento essencial foi mudado. Quando nós temos, irmãos, o essencial, é importante que nós não acrescentemos nada. É importante que nós mantenhamos aquilo que é essencial. Quando nós vamos analisar o contexto da carta aos Hebreus,
Parece que esses irmãos que agora haviam confessado o Senhor Jesus, estavam querendo acrescentar coisas à sua fé. Nós já expomos aqui que esses irmãos estavam passando por sofrimentos, e diante dos sofrimentos, a necessidade que eles tinham de regressar surgia no seu coração. Diante das provas, diante das lutas, diante das perdas, aqueles irmãos passaram a considerar que voltar ao judaísmo, que acrescentar o judaísmo ao cristianismo, talvez fosse a solução para evitar o sofrimento. Nós vamos ver que eles possivelmente queriam acrescentar a suficiência de Cristo, as práticas judaicas, as tradições antigas. Eles queriam trazer à cena de novo a importância dos anjos, a importância de Moisés, a importância da lei. Era como se eles, diante do sofrimento, dissessem assim: Cristo, de fato, é muito bom, mas parece que o judaísmo era melhor, ou pelo menos igual. Quem sabe então, se nós juntarmos Cristo com aquilo que nós tínhamos anteriormente, nós deixamos de enfrentar o sofrimento, ao mesmo tempo que não negamos a Cristo. Nós mantemos o elemento essencial, que é Cristo, mas acrescentamos diversos elementos, que são sombra, que são prenúncios de Cristo, mas nós não confessaremos com a nossa boca que estamos negando Cristo. No entanto, irmãos, o autor aos Hebreus escreve justamente para combater esse pensamento desses irmãos. É como se eles dissessem, tendo em vista essa visão deles: não acrescentem nada. Em Cristo não cabe ser acrescentado mais nada. Não retrocedam. Cristo tem os elementos suficientes que vocês precisam para a salvação. Cristo já é tudo. Cristo já é a receita completa. Por que vocês vão acrescentar aquilo que é completo, coisas que não vão acrescentar? E na verdade não só deixam de acrescentar, como negam aquilo que é essencial. Quando o autor escreve a esses irmãos, ele está dizendo: se vocês acrescentarem, se vocês retrocederem, se vocês abrirem mão daquilo que Cristo ofereceu e abraçarem aquilo que o judaísmo traz para vocês, na verdade vocês não estão adicionando nada. Vocês estão negando a Cristo. Vocês estão negando aquele que vocês confessaram. É consenso, irmãos, entre a maioria dos estudiosos, que esses irmãos que estavam sofrendo não queriam largar a Cristo totalmente no início. Não era uma confissão premeditada, que eles chegaram e disseram assim: não, nós não acreditamos mais em Cristo. Não. Era um acréscimo que se transformava, na verdade, em uma negação. O autor demonstra que retroceder aquilo que é antigo, voltar aquilo que era sombra, na verdade, não era somar, era apostatar. Era negar a eficácia do sacrifício de Cristo em prol dos prenúncios de Cristo. Eles já haviam tido aquilo que era necessário para a salvação. Se eles retrocedessem, eles estavam negando ao Senhor. É necessário, irmãos, que a gente dê uma recapitulada nos 2 primeiros capítulos de Hebreus, antes de nós entrarmos no capítulo de número 3. Nós já falamos aqui que essa carta foi escrita provavelmente para cristãos de segunda geração. Judeus que haviam se convertido e agora estavam enfrentando sofrimento justamente por causa dessa perseguição. Nós devemos lembrar que o judaísmo, à época do Império Romano, era uma religião lícita. Então aqueles irmãos saíram de uma religião que era apoiada pelo Estado
e passaram a fazer parte da seita chamada cristianismo, que não era uma religião lícita no Império Romano. Então, por fazerem uma confissão de que havia agora alguém que cumpria o que o Antigo Testamento predizia, aqueles irmãos estavam sendo perseguidos. E diante das perseguições, muitas vezes nós queremos retroceder. E o propósito do autor de escrever essa carta é justamente dizer àqueles irmãos que aquele retorno ao judaísmo traria somente benefícios aparentes. Era como se ele estivesse dizendo: vocês podem voltar ao judaísmo. Com essa volta, provavelmente, vocês deixarão de ser perseguidos. Só que se vocês voltarem, vocês vão perder tudo que vocês conquistaram em Cristo. A forma que o autor encontra para provar sua tese, irmãos, é expondo justamente o Antigo Testamento. Nós vamos ver que a Epístola aos Hebreus é um dos textos que mais citam o Antigo Testamento como meio de comprovação da grandeza de Cristo. O tema da carta é justamente a superioridade de Cristo em relação ao Antigo Testamento. Nós vimos no capítulo de número 1 que Cristo é a revelação final de Deus. Havendo Deus falado de muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas aos pais, falou nos últimos dias pelo Filho. O autor diz: é em Cristo que a revelação de Deus se encontra de maneira definitiva. Ele vai mostrar que Cristo também era superior aos anjos, que eram tidos em grande estima, já que na tradição judaica os anjos teriam sido responsáveis por levar a lei até Moisés. E o autor mostra: Cristo é maior do que os anjos. Os anjos são servos, Ele é Senhor. Os anjos são espíritos ministradores, Cristo é Criador. Os anjos servem aos santos. Cristo é aquele que está acima dos anjos. Diante disso, ele traz uma exortação, que eles se apeguem, no capítulo de número 2, às verdades do Evangelho e não voltem. Depois ele vai mostrar a encarnação de Cristo. Mostrando a encarnação de Cristo, que ele se fez homem mesmo sendo Deus, ele comprova que foi Cristo e não os anjos que se colocou no lugar dos seres humanos para receber a penalidade que estava proposta aos homens. Ele mostra que Cristo foi humilhado, mas também foi exaltado após cumprir a missão. Cristo veio restaurar o que a humanidade havia perdido. E por fim, ele mostra que por causa da encarnação, Cristo conhecia os seres humanos e os socorria como um sumo sacerdote misericordioso. Ele é Deus, por isso ele pode fazer o que os homens não podem fazer, e ele ao mesmo tempo é homem perfeito. Essa é a linguagem do autor. Primeiro capítulo, Cristo é Deus, então ele está acima dos anjos porque ele é Deus. Segundo capítulo, Cristo é o homem perfeito, que fez no lugar da humanidade aquilo que eles não poderiam fazer. Esse é o resumo. E é com base nesse argumento, irmãos, que o autor vai mostrar a necessidade daqueles irmãos olharem para Cristo. Então, o que nós veremos nesse texto é que quando nós olhamos para a grandeza e para a suficiência de Cristo, nós perseveramos nas tribulações. Nós vamos ver isso em 3 partes. Em primeiro lugar, nós vamos falar da necessidade de olhar para Cristo. Vejamos o que o autor diz. Versículo 1. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Perceba, irmãos, que o autor da carta,
inicia com uma sentença conclusiva. Ele está continuando um argumento que ele começou lá no capítulo de número 1. E ele diz, por isso, concluindo dessa forma. E antes, irmãos, de ele exortar aqueles irmãos com base naquilo que ele havia falado, ele posiciona esses irmãos. Vejamos o que ele diz. Ele diz que esses irmãos são santos irmãos, participantes da vocação celestial. O que o autor quer dizer com isso? Em primeiro lugar, eles são santos porque Cristo imputou a eles a sua justiça. E agora eles são feitos santos porque Cristo lhes coloca a sua santidade. Em segundo, eles são santos porque Deus os separou do mundo vil e os colocou agora dentro do seu povo. E ele diz que a necessidade do seu povo é ser santo porque ele é santo. Então nós somos santos por duas razões. Porque Cristo nos deu a sua santidade e porque Deus nos separou. Nós somos irmãos porque Cristo nos chama de irmãos. Se os irmãos voltarem ao capítulo de número 2, a Bíblia vai nos dizer que Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos. Se nós somos irmãos de Cristo, nós somos irmãos um dos outros, porque nós fomos adotados na família de Deus por intermédio de Cristo. E ser participantes da vocação celestial, irmãos, significa que nós temos um duplo chamado. Nós somos chamados do céu, mas também somos chamados para o céu. Quando Cristo vem enviado de Deus, Ele é o representante que vem do céu para nos chamar. E quando Ele nos chama do céu, agora nós anelamos com expectativa ardente o dia em que nós mudaremos da pátria terrena para a pátria celestial. O autor vai falar de muitas coisas celestiais, em contradição com aquilo que é terreno, em oposição, mostrando que as coisas celestiais são mais excelentes, são mais gloriosas, são mais perfeitas. Então, irmãos, o Senhor nos chamou para nós vivermos aqui. Ele nos chama do céu, mas tendo em vista aquilo que os olhos não alcançam. Ele nos chama para viver por fé, não por vista. Por isso que nós ansiamos uma pátria que não é a nossa, é uma pátria celestial, que o autor vai falar lá na frente. Ele posiciona esses irmãos. Vocês são santos, vocês são irmãos e participantes no chamado de uma vocação celestial. E é um privilégio. É um privilégio, mas como todo privilégio, há também uma obrigação. E ele chama a atenção desses irmãos. Ele diz, considerem atentamente. E aí ele dá uma característica de Jesus. Mas eu vou pular para depois nós voltarmos a ela. Então, o que o autor está dizendo é, considere atentamente, em resumo, considerem atentamente Jesus. Irmãos, aqui está um convite a não só olhar para Cristo, vi Cristo, pronto. Não. Olhar atentamente, irmãos, é fixar com intencionalidade, querendo gastar tempo com aquela fixação que se está fazendo. É fixar com observação profunda, com atenção profícua. Fixar a mente em alguma coisa, perceber alguma coisa com atenção cuidadosa. É isso que ele está dizendo. Coloque os olhos em Jesus e não tire. Coloque toda a atenção em Jesus e não tire por um instante. Concentre-se nele, concentre-se na pessoa de Cristo, concentre-se na obra de Cristo. É isso que o autor está dizendo. Uma ilustração, irmãos. Todo mundo aqui, eu acredito, que já colocou o leite para ferver. E leite é bicho que quando você olha para o lado derrama.
Principalmente se foi a sua mãe que mandou você ficar olhando. O leite está lá, irmão, calmo, né? Começa, você olhou para o lado, quando você retorna, o fogão está molhado. Está sujo. Nós, quando colocamos o leite, nós geralmente ficamos tensos, olhando assim, não ferve, não ferve. Não. Se você olhar para o lado, o leite ferve. Então, principalmente, para aqueles que têm lembrança de quando a mãe dizia, olha o leite que eu vou ali comprar o pão. E eu ficava pensando, rapaz, se não der certo a pizza, já é certa. Hoje eu não sei como está funcionando, porque tem celular, né? A mãe diz ao menino, olha o leite que eu vou comprar pão. Ele vai lá no TikTok, no Instagram, quando pensa que não, está lá o leite derramado, irmãos. Nós precisamos olhar com atenção. É mais ou menos essa atenção, mas ainda vai além, irmãos. Porque nós, quando estamos olhando o leite, é simplesmente olhar. Nós não estamos imaginando o ponto que o leite vai ferver, a quantos graus o leite vai ferver, de que forma o leite ferve. Não, nós só estamos com a missão de olhar um leite. Mas não é assim com o nosso Cristo. Nós olhamos para o Senhor, querendo conhecê-lo, querendo saber a essência de quem Ele é, de como Ele se revelou, aquilo que Ele apresenta para nós. Nós o olhamos com atenção para ver o que Ele é de fato. É isso que o autor está dizendo. Gaste tempo olhando para Jesus. Gaste tempo. E ele diz que Jesus é o nosso apóstolo e sumo sacerdote. As duas figuras, irmãos, mais conhecidas talvez daquele povo. O sumo sacerdote era aquele homem que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios pelo povo. O autor vai dizer lá na frente que ninguém toma a honra de ser sumo sacerdote. Ele está dizendo, ninguém quer isso. Se Deus não chamar, ninguém quer ser sumo sacerdote, porque é doloroso. E o apóstolo é aquele que foi enviado por Deus. Nós podemos dizer que Moisés, apesar de ser um profeta, era também um apóstolo, porque ele foi enviado para o povo. Mas Moisés não cumpriu a função de apóstolo ou profeta e sumo sacerdote. Quem cumpria a função de sumo sacerdote era seu irmão Arão. Moisés era aquele enviado para falar ao povo as palavras que Deus lhe falava, enquanto Arão sacrificava pelo povo e o representava diante de Deus. Apesar que na maioria das vezes quem estava lá intercedendo pelo povo era Moisés, mas quem estava instituído era Arão. Mas nenhum deles acumulou as duas funções. Mas Jesus, irmãos, o autor vai nos dizer, Ele é o nosso sumo sacerdote e Ele é o nosso apóstolo. Está dizendo assim, ó, Cristo é ao mesmo tempo aquele que representa Deus para nós, mas também que nos representa diante de Deus. Veja que a figura do profeta e do apóstolo era trazer aquilo que Deus mandava. Ao passo que o sumo sacerdote levava aquilo que o povo mandava para Deus. Será, irmãos, que tinha alguém melhor para exercer essa função do que o nosso Cristo? Apesar de Moisés ser enviado, falar aquilo que Deus mandava, ele não era Deus. Jesus é Deus. Apesar de os sumos sacerdotes sacrificarem ano a ano pelo povo, eles não ofereciam sacrifícios perfeitos. O autor vai dizer mais à frente que Cristo ofereceu um sacrifício perfeito de uma vez por todas. Como Deus, Ele agora se aproxima de uma forma que Deus nunca havia se apresentado à humanidade. Ele é a imagem exata do ser de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco. Jesus preenche, irmãos,
esses requisitos que aqueles irmãos faziam como sombra, Jesus preenche de forma perfeita. E é por isso que o autor diz: vocês devem olhar atentamente para Jesus. Olhe as funções que ele acumulou. Olhe o que Jesus trouxe para vocês. Coisas que vocês só tinham em duas pessoas imperfeitas, ele trouxe agora somente em si. E ele oferece por vocês aquilo que ninguém poderia oferecer. Ele intercede por vocês como ninguém poderia interceder. E ele representa Deus como ninguém podia representar. Depois de exortá-los a olhar a Cristo, para Cristo, o autor vai trazer as motivações, nos versículos 2 a 6. Ele diz assim o texto: olhem para Jesus, né? Versículo 1, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés o era em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa. A primeira razão, irmãos, para aqueles irmãos olharem para Cristo, é a fidelidade do Senhor. Ele era fiel ao seu chamado. Cristo foi fiel àquilo que Deus designou para ele fazer. Jesus cumpriu de maneira tal tudo aquilo que Deus propôs que fosse cumprido. E cumpriu com fidelidade, cumpriu até o fim. Ele mesmo disse que a sua obra era fazer a vontade do Pai e glorificar ao Pai. Cristo não veio fazer uma obra que era sua, mas uma obra que o seu Pai o designou. E por Jesus ser fiel, irmãos, aqueles irmãos deveriam depositar a sua confiança nele. Veja se não é mais fácil nós depositarmos a nossa confiança em quem nós sabemos, irmão, que nunca nos trairá. Não é algo com dúvida. Nós não estamos olhando para homens comuns, nós estamos olhando para o Deus encarnado e o homem perfeito. O autor está dizendo: olhem para ele porque ele é fiel. E ele compara a fidelidade de Jesus à fidelidade de Moisés. É aqui que nós precisamos entender. Eu já falei aqui que o público que o autor escreveu é majoritariamente judeu. E se nós fôssemos, irmãos, um judeu do primeiro século, seria difícil encontrar uma pessoa mais importante do que Moisés para eles. Moisés conduziu o povo para fora do Egito. Moisés foi quem escreveu a lei, né? Depois que Deus escreveu e ele quebrou. E estabeleceu tudo que nós chamamos hoje de Pentateuco. Moisés foi quem deu o que eles chamam hoje de Torá, os judeus. E a todo momento, irmãos, vocês vão observar, quem faz uma leitura atenta do Evangelho, vai ver que Moisés era sempre uma figura trazida para as rodas de conversa com Jesus. Se Jesus curava no sábado, chegava um fariseu: oxente, Moisés não disse que no sábado não pode. Se Jesus fazia um milagre, chegava um saduceu: o que é isso? O que é isso? E pode fazer isso aí. Moisés não disse que é proibido. A mulher pega em adultério. Moisés disse que é para apedrejar. O que é que faz? Moisés, irmãos, era a figura mais proeminente para aqueles irmãos. Era quase um Deus. Mas se eles viam, irmãos, tanta grandeza em Moisés, o autor está dizendo assim: o Cristo que vocês confessaram, ele é tão fiel quanto Moisés que vocês acham que é maior do que ele.
Se vocês acham que Moisés é maior do que Cristo, eu vou lhes afirmar uma coisa: Cristo é tão fiel, é tão servo, é tão tudo que vocês colocam para Moisés. Não falta nada a Cristo. Se eles confiavam em Moisés, o autor está dizendo: vocês devem confiar em Cristo. É como se ele dissesse assim: tirem os olhos de Moisés por um momento e coloquem os olhos em Cristo, porque ele está dizendo ali, eles são iguais em fidelidade. Ele é fiel em toda a casa, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Ele está fazendo uma comparação, está elogiando Moisés. Mas ele não para por aí, irmãos. Se na fidelidade ele compara Jesus com Moisés, quanto à pessoa, ele diz assim: agora Jesus é muito maior do que Moisés. Eles podem até ser fiéis em igualdade. Agora Jesus está muito além de Moisés. Jesus é muito maior do que Moisés. E eu vou ilustrar para vocês como significa essa grandeza. E ele diz, eles são iguais em fidelidade, mas argumenta: Jesus, todavia, tem sido considerado digno tanto de maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Segundo, Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa. Para ilustrar a grandeza de Jesus, o autor usa a figura de uma casa. E ele faz duas comparações. Primeiro, ele diz que Jesus é maior do que Moisés, porque Moisés é um da parte do povo. É um da casa, né? Ele estabeleceu a casa. E quando fala de casa aqui, irmãos, nós não devemos entender um prédio. A casa aqui é o povo de Deus. O autor está dizendo: Moisés foi fiel na igreja do Antigo Testamento, no povo de Deus, mas ele era parte do povo. Ele fazia parte da casa. Ao passo que Jesus não. Jesus é o construtor da casa. Ele diz: Jesus tem maior honra em semelhança de que aquele que constrói a casa tem mais nome do que a casa. É mais importante do que a casa. Moisés fazia parte da casa. Cristo era o comandante dessa casa. Aí está a primeira diferença. Moisés foi um enviado, nas palavras de F.F. Bruce, foi um enviado da casa exaltado em decorrência da sua extraordinária fidelidade ao posto de administrador encarregado de Deus. Mas Cristo, Filho de Deus, por meio de quem o universo foi feito e a quem foi dado pelo Pai como herança, é o fundador e herdeiro da casa. Está dizendo assim: Moisés de fato é importante. Moisés de fato está na casa. Mas Cristo foi quem construiu a casa. Não foi Moisés que chamou esse povo, foi Cristo que chamou esse povo, e é Ele que encabeça. O autor já tinha falado que Ele é o pioneiro da nossa salvação. Moisés até ia à frente do povo, mas Cristo está acima do povo. Cristo está protegendo o povo, Cristo está guardando o povo. Aí ele diz agora: Moisés era parte da casa como um servo, e Jesus tem domínio sobre a casa, porque ele é filho. O autor já tinha dito que ele é herdeiro de todas as coisas. Geralmente quem herda as coisas são os filhos. É como se... Os irmãos lembram da história de Abraão, né? Eu só tenho o servo para assumir a herança. Ele não tinha em vista um filho. Quem assume, irmãos, a autonomia da casa quando os pais se vão, é o filho. Está dizendo, ó, Moisés é o empregado da casa. E o empregado é digno. Porque quando ele faz o seu trabalho da maneira como tem que ser feita, ele é honrado. Só que Moisés, ele só leva as pessoas até o dono da casa. Ele só aponta quem é verdadeiramente aquele que está acima do povo.
Toda a antiga aliança, irmãos, aponta para Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. O autor vai dizer lá em Hebreus 10, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. A lei era somente, irmãos, imagens que remetiam a um bem futuro. É isso que o servo faz. O servo está na casa, o servo conhece a casa, o servo conhece os recônditos da casa, mas ele não é o senhor da casa. Se você for visitar uma pessoa importante, possivelmente você vai ser levado até ela por um funcionário. Mas você não foi lá para ver o funcionário. Você vai agradecer ao funcionário, mas você vai dizer assim, eu quero ver o dono da casa. Aí está dizendo assim, aquela pessoa que vocês esperavam, o dono da casa chegou. O dono da casa é Cristo. Moisés só levava as pessoas a Cristo. Ele disse que ele profetizava para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. O próprio Moisés disse, diante de Deus levantará um profeta semelhante a mim e a ele ouvireis. Cristo cumpriu isso que Moisés disse. Moisés não conseguiu conduzir o povo nem até a terra prometida, porque o povo se perdeu. Mas Cristo pode nos conduzir, irmãos, até a vida eterna. Trazendo para o nosso contexto, é como se Moisés fosse um pastor. Mas o pastor não é o dono da igreja. Ele lidera o povo, ele guia o povo, ele ensina o povo, mas não foi ele que edificou o corpo. O pastor não construiu essa casa. O pastor não construiu essa membresia. O pastor não construiu esse povo. Esse povo aqui é uma construção de Deus. E o pastor agora é o guia desse povo que Deus constituiu. Moisés é isso. Um pastor. Não é o Senhor. E por fim, irmãos, o autor encerra concentrando a sua atenção no resultado de nós olharmos para Cristo. Se nós olharmos para Cristo, em primeiro lugar, nós somos a sua casa. O resultado da confissão de que Jesus era o Senhor é que eles agora são casa de Deus, povo de Deus, igreja do Senhor, corpo de Cristo, membros de um só corpo. E eu quero dar uma ênfase aqui, à questão da casa de Deus. Observe que Moisés e Cristo, irmãos, eles estão relacionados à mesma casa. Nós não estamos falando de duas casas diferentes. E o que isso quer dizer? Que Deus não tem dois povos e que Deus não tem duas casas. É um povo e uma casa. É um povo e um santuário. Moisés serviu ao povo de Israel, que era a casa de Deus, a igreja de Deus no Antigo Testamento. E Cristo governa sobre a casa de Deus, que são todos os crentes. Igreja e Israel são um só povo. Para dizer de uma forma mais clara, a igreja é a continuação de Israel, não um parêntese da história, não uma tentativa de Deus de restaurar o povo judeu. Não, a igreja é a continuidade. E ele está dizendo, vocês são casa de Deus. No entanto, vocês só são casa de Deus de fato, se vocês guardarem firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Para que se comprove ser de fato um crente verdadeiro, é necessário que se persevere até o fim. E eu quero dizer também, enfatizando o que diz aqui o comentarista Richard Phillips, que não existe conflito, irmãos, entre o ensino de que todos os verdadeiros crentes estão seguros na mão de Deus e o ensino enfatizando que os cristãos devem perseverar na fé. Todos os crentes verdadeiros continuarão firmes até que sejam reunidos a Deus. Mas também é verdade
que a verdadeira fé cristã é provada apenas pela perseverança nas provações. Somos salvos somente pela fé. Todavia, o teste da nossa fé vem por meio da nossa disposição em perseverar sobre as dificuldades e perseguições. O autor usa muitas vezes a fé em Hebreus como fidelidade. Como é que se comprova fidelidade? Quando nós estamos diante dos vales mais sombrios e permanecemos olhando para Cristo. Ele disse, nós guardarmos até o fim a ousadia. Ousadia que quer dizer, irmãos, coragem. Ele disse, é necessário que vocês tenham coragem para enfrentar o que vocês estão enfrentando. Coragem é o oposto de medo, de temor, de timidez, de covardia. Ele está dizendo, vocês precisam ser corajosos, guardando até o fim essa coragem. Senão vocês não são casa. Imagine, irmãos, está diante da situação de perder os bens, perder a família, perder o trabalho, e ser exortado a dizer assim, permaneça confessando com coragem, tenha ousadia, olhe para Cristo, não tire os olhos de Cristo, mesmo você passando no vale sombrio e escuro. Não tire os olhos de Cristo, e ele diz ainda, guardem a exultação da esperança. A certeza, irmãos, de que Deus é fiel, deve fazer esses irmãos ter uma esperança alegre. É isso que o texto está dizendo, uma exultação da esperança. Nada mais é do que uma esperança contente. Dizendo assim, eu sei de fato em quem eu tenho crido, que embora as provações me assolem, que as dificuldades me abalem, eu sei em quem eu tenho crido. Nós não temos, irmãos, certeza do que nos aguarda. Mas nós sabemos que o futuro para nós, está nas mãos do Senhor. Os cristãos vivem pela fé, não pela visão. Mas embora, irmãos, nossa esperança não esteja em coisas visíveis, é algo que nós devemos se alegrar e não ter vergonha. Crer não é irracional. Crer é supra-racional, como Mateus estava dizendo hoje na escola dominical. É supra-racional, é superior, irmãos. Não é porque nós não pensamos que nós cremos. Não é por causa disso. Se a sua firmeza está sendo ameaçada, olhe com alegre esperança para aquele que é fiel. Coloque os olhos em Cristo nessa noite. Coloque os olhos em Cristo para que você não se perca. Coloque os olhos em Cristo para que você permaneça firme. O autor vai mais à frente, como reforço a essa exortação, dá uma advertência no restante do capítulo de número 3. Mas isso é notícia para os próximos capítulos. Eu quero, irmãos, somente fazer algumas aplicações. Primeiro, eu pergunto, para quem ou para o que você tem olhado atentamente? Para as pessoas, para as circunstâncias, para as dificuldades, para os defeitos, os seus, da igreja, do pastor, da sua liderança? Em que você tem gastado o seu tempo? Onde você tem colocado os seus olhos? Onde nós temos colocado os nossos olhos? Em que nós temos refletido, irmãos? Paremos de olhar para tudo e para todos e passemos a olhar para Cristo. Gastemos tempo com Cristo, com a sua Escritura, com a sua revelação. Olhemos para Cristo de forma atenta. Reflita na sua obra, na sua pessoa, nos seus atributos. Porque é isso que vai, irmão, nos dar firmeza nos momentos sombrios. É isso que vai nos dar gás para continuar a jornada até o fim.
A vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma grande maratona, irmãos. E nós devemos estar olhando para o nosso Redentor. Gaste tempo, gaste o seu tempo mais precioso, aquele primeiro tempo do dia, para olhar para o seu Redentor e dizer assim, já no início do dia: Senhor, não sei o que me espera no dia de hoje, mas me ajuda a colocar os olhos em Ti, para que eu consiga caminhar, para que eu consiga vencer, para que eu consiga viver, para que eu consiga testemunhar. Me dá ousadia, Senhor. Faça isso pela manhã. E quando você fizer isso, em segundo lugar, você perceberá que Cristo é suficiente. Para aqueles irmãos, talvez a tentação se desse porque eles não criam que Cristo era suficiente. Sabe, Jesus e Moisés, os rituais, os sacrifícios, não garantiria a salvação de um modo mais concreto. Quem sabe o Império Romano não está certo em perseguir os cristãos e nós estamos errados. O autor nega, não, Jesus é maior do que Moisés e cumpriu o que Moisés profetizou. É necessário somente a fé e somente Cristo. Esses, inclusive, são 2 lemas da Reforma Protestante. Somente a fé e somente Cristo. É tudo que nós precisamos, irmãos. É a receita completa para o bolo. Não acrescente mais nada. O que é que você tem acrescentado à sua salvação? O que é que nós temos acrescentado, irmãos, à nossa salvação? O que nós achamos que de fato nos salva é Cristo? Ou é os nossos costumes? É Cristo ou é a nossa bondade? É Cristo ou é a nossa perseverança por si só? Irmãos, nossa segurança não está em nada além de Cristo. Nossa segurança está em Cristo. Não está, irmãos, no que fazemos, nos costumes que nós temos, nas roupas que nós vestimos, nas orações que nós fazemos. Não, a nossa segurança está em Cristo. Saia da mentalidade de pegar coisas que não são necessárias para a receita. Saia de perto desse armário da tentação de colocar coisas em cima de Cristo. Porque Ele já é completo. Descarte tudo que é desnecessário e considere Jesus. Isso é o Evangelho, irmãos. Essa é a boa notícia. Você só precisa de Cristo. Eu só preciso de Cristo, porque se nós precisássemos de nós estávamos acabados. Confie na obra perfeita do apóstolo e sumo sacerdote que você confessou. Terceiro lugar, irmãos. Quero falar de um privilégio que muitas vezes nós temos esquecido. Peço que os irmãos aguentem só um minuto. O fato de nós sermos, irmãos, casa de Deus. Inclusive, nós estávamos vendo hoje sobre a igreja no metaverso, né? Todos sabemos que Deus habita em cada um de nós de maneira individual. A Bíblia nos afirma isso. No entanto, irmãos, o autor enfatiza que nós somos a casa de Deus e a sua ênfase está na coletividade, na reunião dos santos como um corpo. E não existe nada mais familiar para a gente do que uma casa, onde a família se reúne, onde nós passamos às vezes os momentos mais felizes e mais tristes. Nós somos coletivamente, irmãos, a casa de Deus. E se somos casa, Deus habita em nosso meio quando nos reunimos. Nós somos individualistas por natureza. Achamos que conseguimos ser casa de Deus sozinho. Mas Paulo fala em Coríntios que a igreja é um corpo, demonstrando a necessidade de coletividade. Apresenta que nós somos juntos santuários do Deus vivente, que diz que Ele habitará e andará entre nós. Será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Pedro chama a igreja de casa espiritual, como pedras vivas que vivem, são edificados casa espiritual. É aqui, irmãos, que nós nos reunimos como casa, para servir e adorar o Deus Santo, que habita em nós
através do seu Espírito, que habita no nosso meio através do seu Espírito. Então, assim eu afirmo, todo cristão deve ser membro de uma igreja verdadeira. Não existe cristãos fora de uma igreja verdadeira. É aqui que nós aprendemos através da exposição das Escrituras. Nós crescemos, somos discipulados, discipulamos pessoas, evangelizamos, adoramos, ofertamos dons, tempo e dinheiro em prol desse corpo. Ninguém é tão bom sozinho para conseguir fazer tudo isso. Por isso Deus nos colocou dentro de um povo. O autor, inclusive, vai exortar mais à frente que os irmãos não deixem de congregar, como é costume de alguns naquela época. É um privilégio, irmão, ser membro de uma igreja. E eu pergunto, você tem se envolvido com a igreja? Você tem se reunido constantemente com o povo de Deus? Você vem aqui constantemente? Você serve? Ou você só vem aqui aos domingos e às vezes uma vez por mês para ser servido? O que é que você faz? Qual a sua função? Onde você tem gastado seu tempo? Se você respondeu não a essas perguntas, muito cuidado. Talvez você não faça parte do povo de Deus. Pois você não pode ter entendido o que é a vida cristã. Deus está reunindo, irmãos, para si um povo. Um povo. E nós somos esse povo. Membros. Então você tem que estar aqui, junto do corpo, congregando, amando, discipulando, sofrendo, servindo, carregando os fardos dos irmãos que sofrem, se alegrando com os irmãos que se alegram. Você tem que estar aqui. Você tem que gastar seu tempo aqui. Nós temos que gastar nosso tempo aqui, dentro do povo de Deus. Por fim, agora de fato por fim, eu quero destacar, irmãos, a necessidade da perseverança em nossa vida. Aqueles que olham para Jesus e firmam nele toda a sua vida, nunca perdem a esperança e a coragem para enfrentar os problemas. Saber que Deus é fiel, irmãos, nos faz perseverar diante dos vales mais sombrios, porque é Deus que nos guia por meio deles. E eu quero encerrar contando uma história de perseverança. A maioria dos irmãos aqui conhecem Maciele, filha dos nossos irmãos Marcelo e Selma. Há 16 anos, Maciele descobriu que possuía lúpus, uma doença autoimune que não possui cura, pelo menos médica. Os médicos sempre disseram que era impossível que ela engravidasse. Contrariando esse diagnóstico, Maciele ficou grávida 2 vezes. A primeira gravidez ocorreu em 2016 e foi interrompida devido a um óbito fetal. Isso quer dizer que a criança estava sem vida dentro do seu ventre. No ano de 2023, Maciele engravidou novamente e aos 7 meses de gestação ela foi acometida de pré-eclâmpsia e necessitou passar por um parto de emergência para tentar salvar a vida da criança e a dela. Havia o risco de convulsão e de AVC porque a sua pressão estava muito alta. E as chances de o bebê nascer eram remotas. Samuel nasceu com vida, mas aprove ao Senhor recolhê-lo ao 3º dia ao seu céu. Somando-se a isso, ela foi diagnosticada com trombofilia, o que requer um cuidado redobrado numa próxima gravidez. Diante desse quadro, irmãos, quem conhece Maciele sabe da firmeza da sua fé e da esperança em Deus
a ponto dela dizer: se o Senhor nos der mais filhos, o louvaremos. Se não, ele continuará sendo louvado. 45 dias após perder o seu segundo filho, Samuel, ela escreveu o seguinte: aos poucos, nós estamos trocando os porquês e dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ela continua: existe propósito na dor, e mesmo que estejamos completamente abalados, o homem interior se renova dia após dia, irmãos. O que nos faz perseverar é olhar atentamente aquele que vai à nossa frente, o autor e consumador da nossa fé.